Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo ao 85º Dr. Apple News, toda sexta-feira feito com muito carinho para vocês e com a ajuda de muita gente, né? O Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Fabrício Caetano, Armstrong, agora, o Gilberto Freund também mandando notícias, espero que tenha falado certo os nomes, daqui a pouco eu não vou conseguir falar tudo, vou ter que colocar a legendinha aqui de todo mundo que colabora. E muito obrigado a você também que compartilha, que assiste, que deixa teu like, é muito importante, isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado. Então vamos lá, temos algumas notícias interessantes essa semana. A primeira notícia é que nessa semana de fevereiro, no dia 19 de fevereiro de 1990, o Photoshop chegava ao mundo. Esse programa aí que também mudou muita coisa no planeta, né, com a edição de fotografias e tudo mais. E ele foi feito sob medida aí para o Mac, né? Em 1990 lançava o Photoshop para o Mac, que depois foi adaptado para o Windows. E tem muita gente que achava que o Photoshop tinha sido feito para o Windows e depois portado para o Mac, na verdade foi ao contrário. A versão 1.0.7 do Thomas Knoll, né, e do John Knoll, dia 19 de fevereiro, lançou para o Mac System 6.0.3. Não era nem Mac OS que chamava, era Mac System, né? 6.0.3, então é uma notícia histórica pra gente. O que eu acho ruim só do Photoshop é que ele não mudou muito o jeito de fazer as coisas. Foram implementando as ferramentas, mas o aplicativo continua um jeito muito chato de trabalhar comparado com outros aplicativos que são muito mais fáceis, né? Mas realmente é um programa que também mudou o mundo, né? Eles podem afirmar isso. No dia 22 de fevereiro de 2001, a Apple começou a lançar os iMacs com temáticos, né, com o Flower Power, essas bolinhas azuis aí, meio flashback, meio hippie, né, esse tema aí, que é bem propício daquela região. Não vendeu muito, mas fazia sucesso esses iMacs coloridinhos. O pessoal foi um choque grande na época, né? Aquelas cores translúcidas e depois entraram essas cores mais trabalhadas com texturas e tudo mais. Foi bem legal. Bom, também outra coisa que foi lançada em fevereiro, no dia 20 de fevereiro de 2004, foi o iPod Mini. Esse iPod Mini era muito legal, foi o som do meu carro durante muito tempo esse aqui. Inclusive esse cinzinho aqui, a bateria era excelente, a navegabilidade era espetacular, realmente esse iPod era muito legal. Quem teve um desse aí, levanta a mão. Eu tive aí, realmente aproveitei bastante. Agora vamos para as notícias atuais aí da nossa semana, né? O WhatsApp ele vai cortar aí a comunicação da turma, acho que é no dia 15, isso, ó, dia 15 de maio, tá pessoal? Lembra daquele aviso que eu falei de privacidade, aquelas coisas todas? Se você não aceitou, ele vai continuar oferecendo para você, mas se você não aceitar, até o dia 13 de maio, é isso mesmo? Não, 15, desculpa pessoal, dia 15 de maio. Se não aceitar até dia 15 de maio, ele vai cortar a sua comunicação. Então fique ligado com relação a isso, tá? Aqui a gente tem essa semana o lançamento do macOS Big Sur 11.2.2, né, que é mais para as máquinas portáteis, os MacBooks Pros de 19 e 20, que estava dando algum probleminha com incompatibilidade de hubs, de adaptadores na porta USB tipo C, e essa atualização corrigiu. Então, faça backup e atualize a sua máquina, como eu sempre indico, mantenha sempre atualizadinho, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Essa semana também saiu uma notícia, 30 mil Macs foram infectados pelo Silver Sparrow, o primeiro vírus para Mac. Calma pessoal, eles fazem uma chamada, aí você vai ler aqui no meio aqui e vai entender o que está acontecendo, né? A possibilidade é que mais ou menos 30 mil máquinas podem ter sido infectadas, então não é bem assim que acontece, né? Ele vai se instalar através de uma enganação com relação ao Flash. Ele vai se apresentar como se fosse uma atualização do Flash e aí ele vai fazer a instalação. O que é ruim dele é que ele conseguiu ultrapassar as linhas de assinatura, né, desse pacote de instalação. Então ele engana realmente o sistema achando que é um software válido quando na verdade não é. Só que esse Red Sparrow, ele não faz nada, ele só abre uma janelinha e não faz nada, tá? Ele não tem nenhum tipo de código para roubar a informação, nada disso.
ou seja, quem já fez a desinstalação do Flash, quem já não usa o Flash, que está acompanhando o canal, já está resolvido com relação a isso, não precisa se preocupar com relação a isso. De novo o Flash trazendo problemas aí pra gente, né? Ainda bem que ele realmente caiu. Não é algo para a gente se preocupar, porque não é uma coisa que é normal, que acontece, essas falhas vão sendo descobertas e vão sendo fechadas, não é uma ameaça muito grave, podemos ficar tranquilo com relação a isso e só tomar as medidas como a gente já conhece, né, pessoal? Pessoal, tem muita gente que pergunta ainda para mim, precisa de antivírus, essas coisas todas. Eu não uso, tá, pessoal? Eu não uso nada de o programa de otimização, para melhorar o Mac, para limpar o Mac, antivírus, nada disso. Quando precisa de alguma intervenção eu faço, mas eu não deixo nada rodando na máquina, porque é só tomar os cuidados que a gente sempre fala aqui que você não vai ter problema, tá? Essa aqui é uma notícia preocupante, tá? Os Macs com M1, com o processador da Intel, estão identificando uma taxa muito grande de leitura e gravação do teu SSD. A gente sabe que os HDs pifam, né, que tem uma vida útil porque é uma peça mecânica, mas os SSDs também, apesar de serem eletrônicos, eles têm uma vida finita, um número X aí de leituras e gravações. Então, o sistema, junto com o processador, sobrecarregando o SSD, vai diminuir drasticamente a vida útil. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Olha só, o pessoal postando aqui os gráficos não, né, os números aí de porcentagem de leitura e gravação e tal, e realmente é algo, isso aqui não é legal não, tá, pessoal? Isso aqui a Apple precisa corrigir, até porque o que acontece? Os SSDs das máquinas hoje são soldados na placa, então se o seu SSD pifa antes da hora, você tem que trocar a máquina toda, né? Eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas realmente é um uso excessivo do SSD que precisa ser corrigido o quanto antes pela Apple. Essa é um dos problemas da gente adotar as máquinas que são lançadas muito novas, com muitas modificações logo de cara, principalmente mudanças de processador. Então eu sempre indico aguardar um pouquinho, se você depende da máquina para trabalhar, aguarda um pouquinho para pegar a segunda versão que já vai estar mais melhorada, tá? Essa semana também vazou aí uma fotografia, até um raio-x do possível novo AirPods 3 ou AirPods Pro 2, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso aí. As caixinhas, a caixinha continua sendo bem parecida do que era antes, não teve tantas modificações assim. Vamos lá, o raio-x das caixinhas, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar um pouco mais para frente, porque ainda é rumor, né? A Apple deve lançar em breve aí também esses equipamentos novos juntos com o AirTag e tudo mais. Essa outra notícia é do lançamento do iMac, que está todo mundo esperando já faz 10 anos, né? Todo mundo esperando um redesign aí do iPad, não, do iMac, né, que provavelmente vai se tornar parecido com o iPad. E inclusive existe esse rumor dele vir coloridinho assim. O que vocês acharam, pessoal? Não sei se isso vai... um iMac, o MacBook Air, tudo bem, é uma máquina mais para o pessoal em geral e tal. Você vê que as máquinas profissionais da Apple são mais sóbrias, não tem muito frufru, né? Não sei se o iMac viria coloridinho. Pode ser que venha duas variações aí, um cinza e um black, como tem no iMac Pro. Mas não sei, vamos ver. O John Prosser que está dizendo isso aí, pode ser uma grande mudança para a gente ainda não sabe, lembrando os velhos tempos lá do iMac coloridinho, né? Inclusive que a gente falou lá no começo agora do News, tá? O Ming Chi Kuo, que é o nosso oráculo, está dizendo que é bem provável que a Apple volte a utilizar a porta HDMI e a entrada de cartão SD nos MacBook Pros aí novos que serão lançados. Não sei se o SD Card viria, seria um passo atrás muito drástico. A HDMI até acho que é bem provável, mas o SD não sei. Aí é especulação minha, tá, pessoal? Voltando muito para trás, eu sei que tem muita gente que depende de leitoras de cartão e que acham ruim essas máquinas novas com poucas entradas, com essa entrada USB tipo C, apesar da entrada ser muito boa, um cabo só para tudo, essa transição realmente dificulta o nosso dia a dia, tem que ficar com adaptadores por aí, realmente não é legal. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho um pouco difícil vir o SD, mas a Apple tem dado bastante ouvidos aí para a comunidade de usuários e pode ser mesmo que ela venha a dar esse passo para trás aí, trazendo essas interfaces novamente para a máquina. Vamos aguardar.
uma mudança no registro do Final Cut Pro, do registro do nome, da marca do Final Cut Pro, adicionou à explicação do produto a possibilidade de alugá-lo, assim como hoje é alugado o Google Drive, é alugado o Office, é alugado o Adobe, Photoshop, você vai pagando por mês. Pode ser que no futuro a Apple faça esse mesmo esquema de mensalidade para você ter acesso aos aplicativos. Eu não gosto disso, eu prefiro comprar uma vez só e ter o programa para você, mas realmente é como o mercado está virando, né? Tem que pagar mensalidadezinha, boletim aí para tudo, né? Tudo é mensalidadezinha agora. Essa notícia eu separei para vocês que eu achei muito interessante. A Apple, eu já tinha falado isso há um tempo atrás, né, tinha entrado com um pedido de patente com relação a isso e foi garantido esse pedido de patente de sensores que vão identificar gestos na mão. Né, então, abrir, fechar, pinçar o dedo, parar a mão e tal. Então, tudo isso, um dispositivo vai poder identificar as movimentações da sua mão e trazer recursos, como arrastar objetos. Lembra do Minority Report, aquele filme lá do Tom Cruise, né, que ele abria a tela e fazia assim, mexia as coisas? Mais ou menos isso. Vamos ver como é que isso vai se portar nessa nova era aí de realidade aumentada, realidade virtual. A gente realmente vai ter uma próxima grande virada aí da tecnologia em breve, tá? Aí o pessoal que é fã do Chrome, foi feito esse teste aqui e o Chrome está usando 10 vezes mais memória RAM do que o Safari no Big Sur. Nenhum navegador é 100%, tá, pessoal? Todo navegador em algum momento vai ter falhas na hora de acessar alguma página, porque os códigos vão mudando, vão atualizando, vão criando novas linguagens. Então os navegadores vão se atualizando com o tempo. É bom a gente ter 2, 3 navegadores na máquina, porque se você não consegue navegar em algum site específico com um, vai com outro. Porém, o Chrome a gente sabe que ele é pesado. Ele é ótimo para soluções da Google, obviamente, né? Funciona 100%, mas a gente sabe que no Mac ele é meio pesadão e aqui está explicado mais uma vez, né? 10 vezes mais RAM, realmente fica difícil. O Gurman, o cara lá Mark Gurman da Bloomberg, ele está dizendo que não vai rolar evento dia 16 de março. Lembra que na semana passada já tinha esse rumor do dia 16? Vamos aguardar, porque fica nessa novela mexicana, né, de vai, não vai, vai, não vai. Aí quando for, eu vou avisar vocês e a gente vai fazer a nossa costumeira live do evento, tá bom? Pode ficar tranquilo. E o iPadOS 14.5 Beta, ainda está no beta, daqui a pouco vai ser disponibilizado para todo mundo, vai suportar o Scribble, aquela escrita na caneta, né? Finalmente original em português, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer uma tractanazinha que ajuda, não resolve, algumas palavras ele não reconhece mesmo, mas agora a gente vai ter realmente o Scribble em português, graças a Deus vai facilitar pra caramba o uso do iPad. Se você tem um iPad, tem uma caneta, já utilizou esse Scribble, coloca aqui no comentário para ver como é que você está se saindo e se você está realmente empolgado com essa saída do idioma agora em português, que com certeza vai melhorar bastante o reconhecimento da nossa escrita. Legal, pessoal? Então com isso a gente encerra o Dr. Apple News de hoje. Eu agradeço a todo mundo, desejo uma boa semana para todos. Eu fico por aqui, não esqueça de acessar o site, né, e conhecer os cursos completos, vários cursos novos para vocês se matricularem lá e aprender e aproveitar melhor o teu Mac. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.